professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. É onde você compra materiais evangélicos, bíblias, revistas, livros, comentários bíblicos para o seu crescimento espiritual. Você, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, precisa ter a sua biblioteca e não há um lugar melhor para você adquirir o seu material do que na CPAD. Em todo o estado brasileiro, em todo o território, você encontra uma livraria CPAD. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD, ela se encontra em novo endereço, na rua João Tobias, 360, na estação Belém do metrô, ali no Belenzinho, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Lá na CPAD você procura o Moisés, a Berenice, o pastor Jefferson, toda a sua equipe, e ali eles vão te atender com muito carinho. Também no térreo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho, tem a livraria da Associação. Ali também você procura o Alex e o pastor Silas, toda a sua equipe, e ali também você tem livros, revistas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. E na Provix, que é a livraria online, a livraria do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro, você também online compra na Provix bíblias, revistas, materiais evangélicos e recebe aí no aconchego da sua casa. Quando você compra na Provix, a livraria online do pastor Fernando, você contribui diretamente aqui com o nosso canal. Então é muito importante você adquirir o seu material evangélico. Também deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Agradeço a você que tem contribuído com o nosso canal, mandando a sua oferta, a sua contribuição. Deus te abençoe e te guarde. Aqueles que ainda não fizeram e se quiserem fazer, aqui embaixo está a chave Pix, é o DDD 11, o número do celular 989 15 6905. E se você puder ser um patrocinador aqui deste trabalho, entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, a lbruno@yahoo.com.br e venha cooperar diretamente conosco aqui, nos patrocinando. Isso é muito importante e Deus vai te fazer prosperar muito. Estamos na lição de jovens, terceiro trimestre de 2024, na Cova dos Leões. Estamos estudando o livro de Daniel e essa lição é comentada pelo pastor Valmir Nascimento. Ele é jurista, mestre em teologia e ele é doutorando em filosofia e também é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso. Portanto, é um homem muito bem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Vejamos então a lição de jovens, lição 11, 15 de setembro de 2024. Hoje é Dia Nacional de Missões. Parabéns aos nossos missionários. Que Deus abençoe toda a obra missionária no Brasil e no mundo. O tema é revelações sobre o tempo do fim. Daniel 8:15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante de mim um como semelhança de homem. Resumo da lição: o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Os objetivos desta lição, desta aula: conhecer a visão de Daniel do carneiro e do bode, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre,
e aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. O texto bíblico está em Daniel, capítulo 8, do versículo 1 ao 6. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Vamos estudar então um tema forte. Estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel, uma visão narrada por Daniel que descreve um conflito entre um carneiro e um bode, numa alusão aos impérios medo-persa e grego. Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre Antíoco Epifânio e a sua representação do anticristo nos tempos do fim. Então, ele vai tratar aqui do passado, do presente e do futuro dentro desta profecia. Algo que já aconteceu na época de Daniel, depois na época pouco antes da vinda de Cristo e no final do Apocalipse. Primeiro, a visão de um carneiro e um bode, características da visão. A visão do capítulo 8 ocorre no terceiro ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 a 549 a.C. Não se tratava de uma visão pelos olhos físicos e nem imaginação humana. Então não era algo humano, mas uma revelação celestial concedida pelo Senhor a Daniel. Em seu vislumbre profético, era uma visão profética, Daniel se vê na cidadela de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia. Tudo isso daqui é na Babilônia, mas ele se vê a uma distância de 300 quilômetros. A expressão cidadela alude a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em lugar estratégico, que domina e protege uma cidade. Segundo historiadores, Suzã servia como residência de inverno dos reis persas. Seria como uma casa de campo. É importante perceber que grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação a Daniel. Então, Daniel foi orar e Deus mandou o anjo Gabriel para explicar a visão, para dar a interpretação da visão para Daniel. Primeiro, o carneiro. O primeiro animal da visão do profeta é um carneiro que possuía duas pontas, dois chifres, simbolizando
o Império Medo-Persa. Então, se referia ao Império Medo-Persa. Os dois chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representam a história desses dois impérios que se unem após a conquista da Média por volta de 550 a.C., dando origem ao Império Aquemênida. O chifre mais alto, versículo 3, aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente, ou seja, se destacou mais do que o reino Medo. Ciro o Grande. Isso aqui é tudo história, tá? Isso é comprovado pela história secular, inclusive. Este foi o líder persa responsável por essa unificação, essa junção do Império Medo-Persa, e posteriormente pela tomada da Babilônia. Então, Ciro o Grande, esse império conquistou a Babilônia. Trata-se do mesmo Ciro mencionado pelo profeta Isaías, lá, Isaías 44, 28, 45, 1, que Deus levantou para colocar fim ao período de exílio dos judeus na Babilônia, para libertar os judeus da Babilônia. Isso porque Deus, ele é soberano e usa quem ele quer para cumprir os seus desígnios sobre o seu povo e sobre o mundo. Então Deus escolheu Ciro, para conquistar a Babilônia e libertar os judeus do cativeiro babilônico. De acordo com o relato de Daniel, Ciro era um conquistador implacável, ele não perdia, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou um líder poderoso. Ninguém conseguia resistir a Ciro, o imperador. Filho do rei persa, Cambises, Ciro conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor, atual Turquia, e de territórios a leste da Pérsia, parte ocidental da Índia. Também é conhecido por sua atitude respeitosa em relação aos inimigos derrotados, tratando os povos conquistados com tolerância. Então, ele era um conquistador, mas ele era uma pessoa que respeitava os povos conquistados, tanto que permitia a eles exercerem as suas religiões, eles servirem aos seus deuses, e também libertava posteriormente alguns. O bode e o pequeno chifre. Então nós vimos aí as características da visão, vimos o carneiro, vimos Ciro o Grande, o conquistador. Agora o bode e o pequeno chifre. Quem é o bode? O bode peludo, que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro, é o rei da Grécia. Esse bode aí simboliza o rei da Grécia. Na história ele é identificado como Alexandre o Grande, de 356 a 323 a.C. Ele era o rei da Macedônia. Amplamente reconhecido como um dos maiores líderes militares da história, graças às suas conquistas expansivas pelo mundo conhecido na época. Então ele era um grande conquistador. Educado pelo filósofo Aristóteles, também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada helenização, ou seja, ele fez com que a cultura grega fosse espalhada por todos os seus territórios conquistados. O fato do animal surgir sem tocar no chão mostra a velocidade da sua expansão. Então, eram conquistas velozes, rápidas, sem muita duração de guerra. A expansão era ágil. Em 12 anos de reinado, Alexandre tinha um vasto império
que se estendia da Grécia até a Índia. Então ele era um conquistador ágil, expansivo e de grande crescimento. Vejamos os 4 chifres. Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade, sem sucessor familiar, cumprindo-se a profecia de que o seu reino seria quebrado e repartido, mas não para a sua posteridade. Então, ninguém da família de Alexandre o Grande deu continuidade. Os 4 chifres que surgem referem-se à divisão do reino depois de sua morte, que desencadeou uma série de lutas entre os seus generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, os 4 grandes generais de Alexandre o Grande. O império foi então dividido em 4 partes, cada uma governada por um dos generais. Cassandro reinou na Macedônia, Lisímaco reinou na Trácia e na Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Este último reino incluía a Judéia naquela ocasião e será ele o palco da sequência da profecia. Então, é a partir dali de Seleuco, reinando sobre o restante do Oriente Médio, da Síria e da Judéia, que vai acontecer o restante do palco da profecia. O pequeno chifre. Enquanto Daniel observava, viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre, que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu, profanando o santuário. Vejamos isso. Historicamente, este pequeno chifre simboliza Antíoco IV, que viveu 215 a 162 anos antes de Cristo, pertencente à dinastia Seleucida, dessa família. Embora não fosse herdeiro direto do trono, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV, Filopato, em meio a intrigas e disputas. Então, era um querendo matar o outro pelo poder. Ao assumir o trono sírio, mudou o título para Antíoco Epifânio, isto é, Deus manifestado. Ele se auto-intitulou Deus. E ele reinou de 175 a 164 a.C. Então, por aí, Antíoco Epifânio, o Deus manifestado, por aí você já imagina o sangue desse camarada, né? Dotado de um temperamento cruel e sangrento, sanguinário, esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu. Olha que horrível. Buscando o quê? O seu extermínio, buscando acabar com o povo judeu. Em uma de suas campanhas militares, invadiu Jerusalém e profanou o templo, conforme a visão de Daniel. Posteriormente, proibiu as práticas religiosas judaicas e isto deu lugar, então, à revolta dos Macabeus, liderada por um homem chamado Judas Macabeu, porque esse grupo não aceitou essas proibições da religião, da prática da religião judaica. Então eles partiram para um confronto contra Antíoco Epifânio. Vamos adiante. O protótipo, o tempo do fim. Então nós vimos aí 2 períodos. Agora vamos ao terceiro. Um protótipo do anticristo. Em razão de suas características e descrições bíblicas, Antíoco é tido por muitos intérpretes da Bíblia como um tipo de anticristo, um líder no fim dos tempos que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes ao que ele fez antes de Cristo,
Conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão. O anticristo, o cumprimento cabal. Então, Antíoco Epifânio, uma parte, e agora vai ter o definitivo, o anticristo definitivo, no período da grande tribulação. Suas características são as de um ditador mundial. Será o último grande governante mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta que surge do mar. Apocalipse 13:1. É uma personagem que terá controle sobre 10 reinos. Ele vai reinar sobre 10 reinos. Ela representa o anticristo e o seu governo. Estamos aqui falando do protótipo do anticristo. Contudo, assim como Antíoco Epifânio, o anticristo também será derrotado, mas não por algum rei humano, mas pelo próprio Cristo. O verso 25 retrata o Armagedon apocalíptico, quando o poder gentílico mundial, o poder do mundo, sob o controle do anticristo, será sobrenaturalmente destruído por Cristo na sua vinda. Cristo virá no final da grande tribulação para salvar a nação de Israel do extermínio total. Então, esse anticristo aqui definitivo, que governa sobre 10 reinos da terra, ele será sobrenaturalmente, pelo assopro da boca de Cristo, ele será destruído. Uma visão atormentadora. A visão foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado, ficou espantado e adoeceu. Pensa que é fácil ser profeta? Profeta recebe coisas tremendas. Afinal, ele viu coisas angustiantes que se abateriam sobre o mundo e principalmente sobre o seu próprio povo. Por mais espirituais que possamos ser, existem momentos em que a fraqueza nos abate. Contudo, a Bíblia diz que ele se levantou e voltou aos seus afazeres perante o rei. Está falando aqui de Daniel. Daniel melhorou da saúde e voltou ao trabalho no palácio. Mesmo sabendo que o rei seria destronado, Daniel não deixou de trabalhar e de servir, que deve ser o nosso caso também. Isso mostra que o conhecimento do porvir, do futuro e a escatologia não podem nos levar a uma fuga da realidade e das nossas responsabilidades terrenas. Mesmo sabendo que o fim está próximo, mesmo sabendo que Jesus está para voltar, mesmo sabendo das catástrofes que vão se abater sobre a terra, precisamos continuar pregando o Evangelho, falando de Jesus e levando a oportunidade de salvação a todos os homens. Humildade e confiança diante do futuro. Ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão. Estava além da compreensão humana. O profeta foi humilde em reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Atitude muito diferente daqueles que em nossos dias que parecem saber tudo sobre os eventos escatológicos, inclusive detalhes irrelevantes baseados em especulações. Então há pessoas que acham que sabem tudo do futuro. O estudo das últimas coisas exige seriedade e cautela. Não há toda a verdade revelada. Ninguém detém esse conhecimento a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deuteronômio 11, 29. Vou ler aqui um 29 em Deuteronômio, na Bíblia de Estudo Pentecostal. A melhor Bíblia de Estudo do Brasil, segundo a minha
humilde opinião. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, existem coisas que não foram reveladas aos seres humanos. A revelação está toda na palavra. Então, nós devemos tomar muito cuidado, ter muita seriedade e cautela naquilo que recebemos de Deus. Assim como o profeta Daniel, precisamos confiar no Senhor. Olhando para o contexto social e político, era praticamente improvável conjecturar os fatos futuros, como, por exemplo, a ascensão da Grécia. Não tinha elementos suficientes, palpáveis, para dizer que a Grécia iria conquistar o Império Medo-Persa, né, que havia conquistado a Babilônia. Então, nós devemos tomar muito cuidado com as profecias, principalmente as profecias escatológicas do final dos tempos. Assim, nesse Dia Nacional de Missões, 15 de setembro de 2024, nós finalizamos a lição 11, Revelações sobre o tempo do fim. Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Se inscreva no canal, incentive outras pessoas a também se inscreverem no canal. Meu agradecimento ao pastor Reginaldo Aparecido Amaral, tem nos concedido esse espaço para fazermos daqui um estúdio provisório. Deus abençoe a ele, sua esposa, sua família. Também ao irmão Josué, que tem cooperado conosco aqui diretamente, voluntariamente, o marido da irmã Marilena. Deus abençoe vocês dois, Deus abençoe minha esposa Raquel, tem sido um braço forte, também pastor Fernando e irmã Carmina, e todos aqueles que estão orando por nós, estão nos orientando, estão nos ajudando direta ou indiretamente. Deus te abençoe e te guarde. Assim finalizamos a lição 11, um abraço apertado. Se você perdeu alguma lição, aqui embaixo tem uma playlist, vá até lá, assista, deixe aqui o seu comentário e até a próxima aula, se Deus assim o permitir. A paz do Senhor.